Opa! Olá, boa tarde. A gente começa a edição de hoje mostrando que o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o presidente da CMTC, Fernando Meirelles. Pois é, a partir de amanhã, a tarifa do transporte coletivo vai subir para R$ 4,00. E segundo o Ministério Público, a CMTC não tem fiscalizado e nem obrigado as empresas a investir em melhorias no transporte público. A repórter Rafaela Bernardes tem as informações. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, Michele e Igor. Boa tarde a você de casa. Nós estamos aqui no Ministério Público de Goiás com a promotora Leila Maria de Oliveira. É que o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o presidente da CMTC, Fernando Meirelles. O Ministério Público cobra do presidente a fiscalização do serviço prestado pelas empresas responsáveis pelo transporte público aqui em Goiânia e na região metropolitana. Promotora, explica para quem está em casa qual o objetivo dessa ação do Ministério Público. O objetivo é com que a CMTC fiscalize e obrigue que as empresas cumpram a parte delas no contrato, porque existe um contrato e no contrato todo ano realmente sobe a tarifa. Mas para subir a tarifa, elas precisam de cumprir a parte delas no contrato. Ocorre que quem tem o dever de fazer com que elas cumpram é a CMTC. E há 6 anos eu estou, 7 anos, trabalhando com transporte público e a gente percebe que a CMTC não cumpre a parte institucional dela, que é obrigar que as empresas cumpram a sua parte no contrato. Promotora, a senhora estava explicando mais cedo que já são 6 ações na Justiça contra o reajuste dessa passagem que nunca foram julgadas. Esse ano o Ministério Público vai entrar com uma nova ação contra esse reajuste que foi aprovado ontem? Olha, o que ocorre é o seguinte, nós sabemos que as tramitações processuais, elas são lentas, muito lentas. Então, a partir... E o usuário, o que o usuário está cobrando? Que o transporte seja digno, que não seja com superlotação, que seja limpo, que tenha segurança e etc. E a partir do momento que eu entrei com a ação de improbidade, é justamente para fazer cumprir essa parte contratual que as empresas não estão cumprindo. E também tem que vir à tona o seguinte, quem financia o transporte? Porque não adianta pensar que as tarifas conseguem financiar a manutenção de terminais, o investimento em infraestrutura, porque quando você fala de melhoria de transporte, você tem que pensar que não basta ter ônibus suficiente. Para que tenha fluidez, para que o trânsito tenha fluidez, você tem que ter um BRT funcionando, um VLT funcionando, você tem que ter corredores preferenciais funcionando, isso tudo depende do poder público. E o fundo, para poder manter, poder fazer tudo isso, um fundo só para o transporte público. E ocorre o seguinte, tem que haver umas melhorias no trânsito para tirar esses horários de rush, para que não haja atraso nos ônibus. Então, nessa ação de improbidade administrativa, o que está previsto para o Fernando Meirelles, que é o presidente da CMTC, caso a CMTC continue não fiscalizando e o transporte continue sem qualidade? No final da ação, o pedido, a pena, porque a lei determina isso, é a perda dos direitos políticos por 8 anos, a proibição de contratar com serviço público ou exercer algum cargo na administração pública. Muito obrigada, promotora, pelos seus esclarecimentos. Então, é isso. O Ministério Público está cobrando da CMTC que ela cumpra o papel de fiscalização para que o transporte público tenha qualidade. E hoje, pela manhã, nossa equipe de reportagem foi até o terminal Praça da Bíblia conversar com os passageiros que precisam desse transporte público. E uma das principais reclamações foi essa falta de qualidade. Você confere agora na matéria.
A partir desta quarta-feira, recarregar o cartão de City Pass vai ficar mais caro para o passageiro. O aumento de 30 centavos na passagem, que foi aprovado ontem, vai pesar no bolso. Vai pesar principalmente no orçamento do mês. Para quem ganha salário mínimo, pesa e muito. Nos terminais, quem usa o transporte coletivo reclama da qualidade do serviço prestado pelas empresas. Apertado, desconfortável, o empurro, o próprio motorista às vezes não respeita a gente, ele já me xinga, eles falam que não tem culpa, realmente não tem culpa. Para aumentar tinha que ter, os ônibus tinham que melhorar a qualidade, né? Não andar tão cheio e andar mais vazio e ter mais segurança dentro dos ônibus. Não tem segurança, não tem ônibus suficiente para a gente trabalhar, né? O salário nas condições que está, a gente paga uma passagem alta, retorno a gente não tem de nada, né? Fica muito difícil para a gente. Mais de 20 minutos que eu estou esperando o ônibus aqui para descer aqui embaixo aqui do meia ponte. Não aparece nenhum, tem 3 linhas, 4 linhas aí. Nenhuma aparece. Na fila de espera por um ônibus, encontramos pessoas que já sentiram na pele o caos do transporte coletivo em Goiânia. Poliana já se machucou ao tentar embarcar. Já me derrubaram várias vezes, já me machucaram, já fiquei com roxo na perna. É um absurdo, é um absurdo. A gente que precisa trabalhar, a gente sofre. É um caos, o transporte é um caos. Bom, o prefeito Iris Rezende disse que se não tivesse permitido o aumento da passagem para R$ 4,00, ele não teria moral para cobrar das empresas melhorias. Já que agora ele tem moral, porque a passagem aumentou, vamos ver se vai acontecer em Goiânia, como aconteceu em Belo Horizonte, onde toda a frota possui ar-condicionado e suspensão a ar. A passagem lá era R$ 3,70 e subiu para R$ 4,00, como foi aqui na nossa capital.